Olá, eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom, conforme no vídeo anterior, hoje vou falar sobre um coração de pedra ou um coração de carne. Todos nós temos um coração endurecido em algumas áreas e em determinado grau, e essa condição atrapalha a nossa vida. Além disso, devemos conscientizar-nos de que o coração de qualquer pessoa tem o potencial de endurecer-se até que, por fim, sua vida seja afetada como um todo. Todos nós somos suscetíveis a tal processo se não monitorarmos nosso coração regularmente. Quando alguém é descrito como tendo um coração duro, geralmente imaginamos um indivíduo particularmente cruel, que trata os outros de modo áspero ou que friamente tiraria a vida de outrem apenas para conseguir o que deseja. Não pensamos na palavra aplicada a nós. Certamente o termo aplica-se naqueles que agem de modo brutal para com os outros. Contudo, o conceito de coração duro tem implicações espirituais mais profundas, que são universalmente aplicáveis a todos os homens, incluindo os cristãos. Considere o significado da palavra grega, traduzida por dureza de coração. Conforme Marcos 16,14, lemos: finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. O termo grego indica privação de percepção espiritual. Não pensaríamos nos discípulos de Jesus necessariamente como sendo duros de coração, exceto por Judas Iscariotes, talvez. Os outros discípulos, obviamente, cometiam erros, tinham falta de fé e às vezes não conseguiam entender os ensinamentos de Jesus, mas dureza de coração. Porém, observe novamente a implicação do termo grego para dureza de coração, privação de percepção espiritual. Ser privado é uma condição séria. A palavra indica uma falta de discernimento ou de sensibilidade espiritual, uma deficiência de compreensão com relação às verdades espirituais. Essa deficiência limita nosso conhecimento da verdadeira natureza de Deus e de Jesus, restringe nossa intimidade com o Senhor, impede o cumprimento de seus propósitos em nossa vida e faz com que negligenciemos ou desobedeçamos seus mandamentos. O cumprimento do maior de todos os mandamentos, amar a Deus com todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos, conforme Marcos 12, do versículo 29 ao 31, é impedido pela dureza de coração, porque a falta de percepção espiritual distancia nosso coração de Deus e das outras pessoas. Pergunte a si mesmo: meu coração é sensível e rendido a Deus? Onde será que minha percepção espiritual está bloqueada devido à dureza do meu coração? Cremos que estamos vivendo em uma época que Deus está trazendo aceleração a cada área de nossa vida, assim como um movimento de milagres, sinais e maravilhas jamais visto. Por aceleração, nos referimos a uma transição mais rápida a níveis maiores de fé e a uma transformação mais rápida do coração que nos permite funcionar em dimensões superiores no âmbito sobrenatural. Creio que os dois movimentos da glória de Deus, a glória anterior, representada pelos milagres do Antigo Testamento, e a glória futura, representada pelos milagres que Jesus profetizou que ocorreriam por meio da igreja, estão unindo-se em uma manifestação dupla. Entretanto, também cremos que estamos vivendo na época sobre a qual Cristo profetizou, quando disse, conforme Mateus 24:12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O conceito de o amor se esfriará refere-se ao endurecimento do coração, que é um sinal do fim dos tempos. Conforme mencionamos anteriormente, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, deu-lhes um coração à semelhança do seu. Mas quando eles desobedeceram a Deus, tiveram seus corações corrompidos, e a humanidade tornou-se cheia de pecado, incluindo o orgulho, a imoralidade, a cobiça pelo poder e assim por diante. Os mesmos pecados que se refletem em nossa sociedade atual.
Em certo grau, essa frieza dos últimos dias é a razão pela qual algumas pessoas tornaram-se insensíveis ao amor genuíno. Em seus corações falta a empatia pela dor física, emocional ou espiritual dos outros. Elas não estão em harmonia com Deus, nem com sua palavra ou sua vontade. O novo nascimento em Cristo permite-nos recuperar, por meio da transformação sobrenatural, o coração que os primeiros seres humanos perderam. Espiritualmente, Deus nos vê através da justificação do Cristo ressurreto. Entretanto, conforme já falamos, a transformação de nosso ser interior é um processo diário e progressivo, que engloba todas as áreas de nossa vida. Como vivemos em meio a um mundo decaído, onde o pecado opera e a corrupção destrói, devemos guardar o nosso coração para evitar que ele se esfrie lentamente e endureça, por estar exposto às falsas perspectivas e atitudes negativas das pessoas ao nosso redor, ou por reagir aos problemas e às crises que ocorrem na Terra, desde declínios econômicos até desastres naturais. Devemos permitir que Deus suavize as áreas do nosso ser interior, que ainda estão endurecidas pelos efeitos de nossa natureza pecaminosa e pelas atitudes erradas que aceitamos e permitimos que se aninhem em nosso coração ao longo dos anos. Nosso Pai Celestial deu-nos estas grandes e transformadoras promessas, conforme Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Conforme Ezequiel também, 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A circuncisão espiritual, cujo significado analisaremos mais à frente, derruba as barreiras entre Deus e entre nós e o próximo, a fim de que possamos amar ao Senhor com todo o nosso ser. Deus nos dará um coração de carne em troca de um coração de pedra, e então viveremos em um sentido verdadeiro e pleno. Anteriormente, observamos a situação que sucedeu à ressurreição, em que Jesus repreendeu seus discípulos pela dureza de seus corações, quando não creram naqueles que o encontraram, depois de sua morte na cruz e seu sepultamento. No entanto, há uma referência prévia nas Escrituras sobre a dureza do coração dos discípulos, conforme Marcos capítulo 6, versículo 52. Lembra, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aqui temos o pano de fundo para essa afirmação. Cristo havia acabado de realizar o grande milagre de multiplicar 5 pequenos pães e 2 peixes, de modo que houve comida mais do que suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas que tinham vindo de cidades vizinhas e durante algumas horas ouviram com grande interesse os ensinos de Jesus e receberam cura, conforme Mateus 14, versículo 14. Contudo, mesmo após terem visto essa demonstração da provisão sobrenatural, os discípulos continuaram espiritualmente cegos com relação a quem ele era e como cuidaria deles, conforme evidencia o fato que ocorreu logo depois. Jesus enviou os discípulos adiante em um barco para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ficou para trás, a fim de orar reservadamente. Durante a noite, os discípulos foram surpreendidos no meio do mar por um forte vento que os obrigou a remar com grande fadiga, porque lhes era contrário. Então Jesus veio até eles andando sobre as águas. Quando o mestre entrou no barco, o vento parou, conforme Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52, e subiu para o barco para estar com eles, ou seja, os discípulos. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Neste versículo, a palavra grega para endurecido é derivada aparentemente do nome de um tipo de pedra,
O termo literalmente significa petrificar. Figurativamente significa tornar-se estúpido, calejar, cegar ou endurecer. Deixe seu like, é só tocar nesse polegarzinho abaixo do vídeo, no lado esquerdo. Se inscreva no canal, também abaixo do vídeo, do lado direito. Compartilhe este vídeo, abençoando a vida de outras pessoas. E ative o sininho para que você receba um aviso todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Está abaixo do vídeo, ao lado do nome do canal, Habitat Natural Humano. E se você não recebeu o seu Jesus como teu único e eterno Salvador, faça isto o mais rápido possível. Procure a igreja mais próxima de você, para se cumprir em tua vida o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Lembre-se que no reino perfeito e eterno de Jesus Cristo não haverá mais dor, lágrimas, enfermidades ou morte. A palavra de Deus garante-nos que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não chegou ao coração do homem, isto é o que Deus tem preparado para todos nós. No próximo vídeo falaremos sobre fermento que corrompe. Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária sempre. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.